Não existe uma única obra japonesa que eu recomendaria para qualquer tipo de pessoa. Pessoas têm gostos variados, confusos, loucos e que retratam gostos que nem mesmo elas sabem. Contudo, se me perguntam, Eduardo, estou começando a ler web novels, você me recomendaria alguma obra boa? Sim, eu recomendaria uma obra boa. Uma única novel chega perto de alcançar quase todos os tipos de pessoas, porém, é necessário dedicar um pouco de tempo e esforço, uma certa boa vontade. O que às vezes pode ser um pouco ruim, né? Uma obra que retrata um bicho, um merda, alguém que merecidamente sofreu o que precisava sofrer. O autor dessa obra é tão bom, mas tão bom, que ele consegue fazer você odiar um personagem com todas as suas forças e depois passa a gostar dele. Ele não tem pontos positivos, ele é um grandíssimo de um merda. E esse é Rudius, um personagem nojento e intencionalmente construído dessa forma. Mas o que faz então de Mushoku Tensei tão incrível? Mushoku Tensei é uma história que transforma um cara desses do pior ser humano na face da Terra para alguém que você realmente sente empatia. Isso se chama desenvolvimento de personagem. Conforme a maravilhosa história passa, você também passa a gostar mais e mais do protagonista até o ponto de não acreditar que ele era o mesmo merda do início da história. Então, aquela resposta para a pergunta é bem simples. Mushoku Tensei. Mas esse não é um vídeo sobre Mushoku Tensei. É um vídeo sobre um dos aspectos mais bem moldados nessa obra e é disso que falaremos. Isekai. Isekai é uma palavra japonesa que pode ser traduzida como mundo diferente ou outro mundo. As histórias retratam mundos de fantasia, mundos virtuais ou realidades paralelas em que um ou mais personagens tiveram o infortúnio de ir parar. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Isekai não é algo literalmente criado pelos japoneses. Obras que tratam sobre viagens para outro mundo são há muitos anos disseminadas pela humanidade no geral. O clássico livro infantil Alice no País das Maravilhas, escrito pelo brilhantíssimo Lewis Carroll, não foge dos aspectos de um isekai em essência, e o filme, lançado em 2010, realça ainda mais os aspectos da origem desse gênero. Mas qual a essência que faz um isekai? Por que esse gênero foi tão disseminado pelo mundo e pelo Japão até chegar próximo da exaustão? E por que especialmente no Japão? Antes de Isekai ser definido como um gênero, histórias que seguiam esse modelo possuíam um nome bem diferente. Elas se chamavam escapismo. Observem bem o que direi a seguir e vejam se não é isso que a maioria das obras tocam, por assim dizer. O personagem vive uma vida insatisfatória, quase depressiva, em um mundo onde todos parecem estar contra ele. Ele é alguém comum, um entre muitos outros, passa por problemas e vive sem perspectiva, sem esperança. Ele está em um ciclo vicioso, sem qualquer expectativa de sair de um profundo buraco onde ele mesmo se enfiou. Ele é um otaku que sofre bullying, ou ele é um estudante normal do ensino médio, ou um trabalhador de meia idade em um escritório cinza, por assim dizer. Ele é um pária, ou ele simplesmente é uma jovem dama, obrigada a se casar com um homem que ela não ama, em um casamento arranjado. Você possui ideias brilhantes e a inteligência para tornar essas ideias reais, mas não possui a coragem para ir contra seus opositores. Você é um protagonista de Isekai. Claro, há variações, há mudanças sutis e até reinvenções do gênero, mas você não pode negar que essas são apenas as exceções e não as regras. Com isso em mente, vamos ir para o outro lado, o outro mundo. Na maioria das obras, o outro mundo é fantástico. Ele é cheio de magia, aspectos do cavalheirismo e com coisas que fogem completamente do usual, da realidade. Este é o escapismo, uma fuga da realidade. Essa fuga pode ser rápida e momentânea e acabar por se tornar mais como uma lição, como no próprio Alice no País das Maravilhas ou na light novel ReZero, ou simplesmente uma maldição completa e sem perspectiva, como em Tânia, a Maligna ou O Rei do Campo de Batalha. Ela também pode ser ruim no início e acabar se tornando um escapismo conforme o tempo vai passando, como em Arifureta ou Ascensão do Herói do Escudo. Ela pode ser completamente o que se propõe a ser. E isso pode ser positivo ou negativo, como na obra Isekai no smartphone, que é extremamente ruim, ou no próprio Mushoku Tensei, que é extremamente positivo. Isso não importa.
Seguir ou não seguir os moldes não fará a história ser boa ou ruim necessariamente. Tudo dependerá de você como autor e de suas capacidades como tal. Ao contrário do que muitos pensam, Isekai ainda tem muita lenha para queimar. Tudo depende da sua criatividade e da sua capacidade. Você pode ascender como o mais novo, incrível e magnífico Mushoku Tensei, ou cair no buraco mais profundo como no Isekai do smartphone. Isso depende de você. Mas ainda não respondi. Por que especificamente no Japão? Sem sombra de dúvida, viagem para outro mundo é algo que atrai a atenção. É um ponto de interesse imensurável que abre infinitas alternativas para se criar histórias incríveis. Mas por que tanto e por que agora, nesse período de tempo? Isso é algo que não é simplesmente narrativo, técnico ou de roteiro. Isso se trata mais da política e da sociologia que o Japão atual está passando. O Japão está vivendo numa espécie de estagnação econômica. Além de vários outros fatores, como a baixa taxa de natalidade, o envelhecimento da média da população, há mais pessoas idosas no Japão do que pessoas jovens. Com tudo isso, a esperança de crescer na vida, de se apaixonar, de ter filhos, ou apenas o dever de lutar pela sobrevivência que nós brasileiros precisamos tanto, estão sendo simplesmente deixados de lado por lá. Jovens que estão nessa prisão se enxergam nos protagonistas de Isekai e eles têm um desejo, sentem uma empatia, se identificam. E caso você tenha estudado um pouquinho sobre narrativa, deve saber o quão importante é conseguir essas coisas em uma história. Com todos esses fatores, o Isekai, o escapismo moderno, estourou. Uma curiosidade, a maioria dos Isekais possuem nomes enormes por conta do site em que são postados, a Soisetsu. Esse site não exibe as capas das novels como os sites brasileiros. Por conta disso, os autores precisam entregar do que se trata a história ainda nos títulos das obras para terem qualquer chance de atrair um pouquinho de leitores. Por isso, os títulos são enormes. Vale citar algumas das obras que abriram um caminho para tudo isso. Além de Alice, no País das Maravilhas, também temos as Crônicas de Nárnia, seguindo os moldes definidos. Órfãos de Guerra vão parar em um novo mundo maravilhoso que se prova mais perigoso do que aparentava no início. Mas eles conseguem passar pelos problemas e vivem uma vida de reis. O Mágico de Oz é um desvio do padrão, mas ainda é um clássico incrível. Até mesmo Ponte para Terabithia, uma obra que sou completamente apaixonado, também segue esses moldes, apesar do outro mundo ser apenas a esquizofrenia de dois jovens adolescentes alucinados. Apesar disso, ainda é outro mundo. Até a franquia de filmes Star Wars tem pés nisso. Apesar de ser uma ficção científica, ainda tratam de viagem para outro mundo e aspectos culturais deles. Algo que é bem adorado pelos fãs de Isekai. Há uma imensidão de livros e filmes que tratam desse gênero, provando o impacto que o Isekai tem em todo o mundo de mídias sociais e até econômicas. Algumas das primeiras obras diretamente ditas como Isekai incluem o romance O Guerreiro do Outro Mundo, de Haruka Takashiko, e o anime Aura Battle, de 1966 e 1983, respectivamente. Mas o verdadeiro primeiro Isekai japonês é uma história muito antiga de Urashima Taro, um pescador que salva uma tartaruga e é convidado a viver no reino submarino. Quando ele retorna após 5 anos de lá, descobre ter se passado 300 anos no mundo real. Uma clara crítica ao escapismo comum. Mesmo assim, a obra foi uma precursora do dito verdadeiro Isekai no formato de novel. Uma obra também escrita por Haruka Takashiko, Isekai no Yushi, de 1979. As duas obras que deram pontapé para o estouro total desse gênero foram Zero no Tsukaima, considerado por muitos o primeiro Isekai moderno, e Sword Art Online, que, apesar da negação do próprio autor dizendo que não foi culpa dele, esse estouro, ainda assim abriu portas para histórias desse gênero. E, como uma pequena participação, o anime light novel de Log Horizon também deu um empurrãozinho que nos levou ao que temos hoje. Por fim, não podemos deixar de lado todas as inspirações e o sucesso absurdo que jogos como Final Fantasy e Dragon Quest tiveram para o gênero, como a clássica história do herói que vai para outro mundo para derrotar um Maou e fica com as garotinhas bonitas no final, o Escolhido, que também é algo muito adorado pelos japoneses. Mas línguas dizem que até o autor de Hunter x Hunter
não escrevia sua obra pois estava viciado em Dragon Quest. Esperamos sinceramente que ele tenha resolvido esse problema, né? Entram na lista de melhores obras desse gênero isekais como Tanya, a Maligna, Overlord, o próprio Zero no Tsukaima, Sahite no Paladin, ReZero e por fim Mushoku Tensei. Dentro do gênero de isekai ainda há variações, tendo duas principais: transporte para outro mundo e reencarnação em outro mundo, com múltiplas outras variações dentro dessas. Nas histórias de transporte para outro mundo, o protagonista ou protagonistas são convocados para outro mundo sempre com predições de serem os heróis e salvadores desse novo mundo. O de reencarnação segue outros caminhos. Normalmente o protagonista morre no mundo real e é transmigrado para um corpo já existente no outro mundo, como um bebê, uma criança ou até um adulto. De tempos em tempos, variações se tornam mais conhecidas, como reencarnar em um corpo de um não-humano, como um monstro ou um animal, ou de até outro sexo diferente do original. Isekais em que o protagonista não é o herói, mas apenas alguém parte do suporte que auxilia também são bem comuns. Isekais em que o protagonista é o vilão da história, e até aquelas obras onde a habilidade que ele recebe quando chega em outro mundo são consideradas horríveis, terríveis, e ele é visto como um pária mesmo do outro lado. Entre as obras brasileiras de isekai, temos projetos incríveis como Destino Elementar, escrito pelo queridíssimo Rose Kiffen, Cheetahs, do meu queridíssimo amigo Kuma, Haifuri, Minha Espada Lendária, é uma lore com fuzil do autor Neko Yasha, e O Mestre da Masmorra, escrito por mim mesmo. Para terminar, isekai é um gênero que ainda tem muito que ser explorado, e vai continuar sendo por muitos e muitos anos. Se gostou do conteúdo que viu aqui hoje, considere se inscrever no canal, deixar um like e entre no nosso servidor do Discord para saber mais. Eu agradeço pelo tempo.